Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminates e hoje a gente vai falar de banimentos, porque você chamou o demônio da Goécia não mental, você chamou o anjo enoquiano, você invocou criaturas para dentro da sua casa e aí você pediu favores e aconteceram coisas ou não. E aí você precisa dar um jeito de mandar essas coisas embora, né? Como é que a gente faz? E hoje a gente está com um time da pesada, a gente está com um convidado que já é daqui do Boteco, né? Já veio aqui várias vezes, ele está com um livro sobre banimentos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes de chamar o convidado de hoje para sentar aqui no Boteco, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Banir, banir todos os dias para proteger a casa. Vamos lá. Diretamente do Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos. Hoje o assunto é interessantíssimo. Se você tem sogra, fica até o final que você vai aprender muita coisa interessante. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Será que hoje a gente vai aprender a traçar o pentagrama da Terra e o hexagrama de Saturno? E dos reinos telêmicos, Bárbara Knox. Olá, pessoal 93. Eu, como uma boa soteropolitana raiz, cresci no meio dos banimentos, das urucubacas da vida, então esse tema esteve sempre na minha vida. E diretamente do Japão, Robson Belli. Aí para quem está no Japão, como para quem está no Brasil, e quando você estiver vendo a tarde isso gravar, eu quero falar do Liber V hoje. E o nosso convidado de hoje, que já é da casa, né? Dispensa apresentações. Salve, grande Lorde A. Salve, Marcelo. Salve, galera do Boteco do Mayhem. Sempre um grande prazer reencontrar vocês, meus nobres amigos e amigas. Sempre bom passar esse tempinho aqui com vocês. Estou sempre peregrinando, viajando por aí, fazendo um monte de coisa. E é bom quando a gente pode voltar para uma casa, para um boteco, onde a gente reencontra velhos amigos e amigas, né? E esses momentos desses encontros são sempre importantes, até porque, a constar os últimos acontecimentos, a gente nunca sabe quando é a última vez que a gente reencontra todos, né? A gente ia falar um pouquinho, eu queria até que você comentasse um pouquinho, que de todos nós, assim, a gente já entrevistou o Roberto várias vezes aqui, ele era um cara fantástico, e aí eu queria que você fosse o portador das notícias tristes. Bom, nosso nobre amigo, né, o Roberto Caldeira, né, professor de tarô, tarólogo, magista, entre outras coisas, feito na boa e velha escola da vida, né, com muitas lições. Partiu, né? Partiu desse selvagem jardim, partiu desse mundo na última noite do 20 do ano, eu acho que foi no final da tarde, né, do 22 de maio. Hoje, 23 de maio, está acontecendo o velório dele, né? Lá onde ele cresceu, morou boa parte da vida dele. E amanhã, às 6 horas da tarde, né? Teremos o velório, né? Teremos o velório, na verdade, a cerimônia de cremação, né? Do Roberto. Ele escolheu partir pelo fogo desse mundo. Em vida, ele foi um cara assim fantástico, uma daquelas raras pessoas, né? Eu penso que podia usar a alcunha de mestre com muita propriedade, né? Ele desenvolvia um método de tarô chamado Caminho do Louco. Ele foi o idealizador da debate do trabalhador esotérico, um evento que aconteceu entre os anos de 2014 a mais ou menos 2016 na Câmara Municipal de São Paulo, junto de outros parceiros, parceiras, né? Uma delas era a assessora, a Bárbara, né? Que permitiu todo esse contato, todo esse desenvolvimento. E lá o Roberto trouxe bons pontos, boas propostas aí, que beneficiaram a comunidade pagã, que beneficiaram os tarólogos, os terapeutas em muitas linhas. Como tudo que tem uma boa proposta, um bom rumo na vida,
nem tudo que aconteceu ali pôde se desenvolver, florescer plenamente, mas foi o caminho de abertura de muitas outras coisas que vieram, né? Como o 31 de outubro, o Dia dos Pagãos, né? O Dia das Bruxas, que foi conquistado por uma outra deputada, junto do pessoal do Claudinei Prieto, né? Também, aí acho que a gente está falando de alguma coisa lá em 17, 18, né? Mais ou menos. E também o Caldeira foi nosso companheiro lá na Rede Vamp durante os tempos da pandemia, da chamada Quinta-feira dos Infernos, que era um momento que reunia eu, o cervejeiro, o mestre André Balparda, o Roberto Caldeira, o Robson Belli, muitos começos de tarde com a gente, que sempre partia aqui por volta das 8h30 para fazer os afazeres dele aqui do Mayhem. E lá a gente encontrava, a gente falava de magia popular, falávamos de música, ouvíamos muito blues, muito jazz, dávamos muitas risadas naqueles tempos, compartilhávamos histórias de vida, aprendizados. Teve um episódio que foi ótimo, que infelizmente não ficou registrado, quando o Caldeira desenvolveu o tema da magia de boteco, todas as magias que você podia fazer num boteco, Marcelo, vocês aqui teriam adorado. Foi um momento épico, assim, que hoje vive no coração de quem assistia aquelas lives, né? E ele também esteve nos encontros do Tarô dos Vampiros, né? Assim como o Marcelo, né? Ele fez uma palestra bacana lá também com a nossa comunidade. E era um cara que, ele abraçava você, tendo vindo de onde quer que você tenha vindo, tendo feito o que quer que você tenha feito. Tinha sempre uma palavra calorosa, uma lição, uma puxada de orelha bem dada, quando a gente passava da medida, né? E outras coisas. E, cara, assim, a notícia chegou ontem como uma porrada no peito. Sim, acertou a gente, eu, a Chandra A aqui, gente foi tem para baixo. 2 entrevistas com ele, foi pesado. Mas a gente vai seguindo. Vamos falar então um pouquinho de banimentos. Acho que a gente Absolutamente. pode começar com quem? Quem daqui brincava de banimentos mais antigamente, acho que é o Robson. Eu ia falar, eu aprendi banimento, meu primeiro banimento foi 34 anos atrás. Mas acho que o Robson cresceu criancinha, né? Ele não brincava de comandos em ação, ele brincava de goécias em ação, então precisa fazer um banimento aí. A gente praticava banimentos desde muito jovem, porque como meu pai era telemita, né? Estava na rotina já esse tipo de prática, e entre outras práticas também. E é aquela coisa, quem é brasileiro e está envolvido com magia, se não tiver envolvido com um pouquinho também de magia natural, de umbanda, também não está muito conectado com o cenário, né? Então tinha muitas práticas telêmicas, como o ritual do pentagrama, ritual rubi estrela, ritual do pentagrama invertido, do Liber V, que muito pouca gente conhece, né? Então tinha várias dessas práticas, ritual planetário, ritual astrológico de banimento, que é o maior do pentagrama, no caso. Então sempre teve muito dessas práticas, até mesmo preparatórias, né? E do dia a dia mesmo. Era necessário que fizesse todo dia de manhã e à noite, como meu pai me instruía, e eu fazia, nem questionava muito do porquê. E com o tempo fui aprendendo que eu não estava mandando nada embora. Na verdade, eu estava me alinhando energeticamente em outro nível e estava fazendo com que aquelas coisas não alcançassem mais meu nível vibratório. Então, com o tempo, minha concepção de banimento foi mudando. Antes eu achava que eu realmente bania, eu mandava embora alguma entidade que estivesse presente. Depois eu fui entendendo que, na verdade, eu só trabalhava o meu campo energético para que eu não fosse mais acessível a certas camadas. Aproveitar, já que você trouxe a ideia de você fazer seu banimento de manhã e à noite, né? Você fazia sempre 2 banimentos ou você fazia como algumas pessoas fazem? Por exemplo, de manhã você faz uma invocação, ao invés de fazer um banimento, e aí no final do dia você faz o banimento para quando você for desdobrar no astral, você está mais protegido. Bom, eu separo os banimentos, principalmente os mais básicos, que são os rituais do pentagrama menores, eu separo ele
porque tem o ritual do Rubi Estrela e tem o ritual do pentagrama, menor do pentagrama da Golden Dawn. Eu vejo o ritual menor do pentagrama da Golden Dawn como um ritual manual, como um carro manual, no qual você ajusta segundo a sua necessidade para equilibrar um determinado elemento dentro do seu campo energético, né? Dependendo da necessidade, é um dia que eu vou necessitar mais de fogo, é um dia que eu vou necessitar mais de terra, é um dia que eu vou necessitar mais de ar, é um dia de prova de colégio, invocação do ar, e vamos embora. Ah, é um dia que eu vou brigar no colégio, estou sabendo que vou brigar, vamos para a terra, né? Que eu quero que o punho seja sólido. Então, eu fui regulando a minha energia conforme a necessidade do dia, eu ia fazendo isso, e quando não era nada muito específico, eu fazia o ritual do Rubi, porque ele harmoniza em geral, ele equilibra, né? A tendência do ritual do Rubi é equilibrar, em geral, os elementos, e esse é um ritual muito mágico para mim, porque ele é um ritual que eu considero automático, porque eu não preciso pensar se eu preciso mais de fogo, de ar, de água, então eu só faço esse ritual e eu estou equilibrado. Então, eu usava muito dependendo da necessidade do dia, daquilo que eu ia passar, que eu já sabia que eu ia passar, eu ia mexendo energeticamente no meu campo espiritual, energético, dessa forma, já ia manipulando de uma maneira que fosse mais interessante para aquele momento. Oh, fantástico. E na Fra, como que é, Paulo? Na Fra, vou falar aquilo que eu posso falar para o público externo, né, de fato. A gente tem alguns rituais de banimento próprio dentro da Fra, a gente tem algumas técnicas, mas a gente aconselha, no geral, o ritual do pentagrama menor para todo mundo. Na Fra, a gente tem algumas visualizações extras dentro do ritual do pentagrama menor, associada à sua posição dentro da árvore da vida, de fato, né? Então, quando você vai traçar o ritual do pentagrama menor, você deve se visualizar em Tiferet, né? Então, você vai ver coisas na sua frente, você vai perceber coisas atrás de você, de acordo com o local na árvore da vida onde você está. Então, você vai fazer o banimento ou a invocação, caso você queira fazer também, né? E aí sempre é interessante a gente destacar isso. Você pode trabalhar os 4 elementos, de fato, depende, como o Robson comentou. A gente também ensina para as pessoas que começam a frequentar a Fra um sistema de banimento, ou pelo menos de preparo inicial para um banimento maior, né? Porque o pentagrama menor ele vai trabalhar a ideia do microcosmos, que é você, né? A gente vai precisar trabalhar depois o hexagrama, a gente vai precisar trabalhar outras coisas, que é o macrocosmos, que é o ambiente maior, que a gente também vai ensinando aos poucos, à medida que você entra, você é iniciado dentro da Fra, a gente tem aulas específicas, práticas específicas para que você consiga fazer isso também. Para o público em geral, a gente só recomenda mesmo, de fato, que você comece a fazer o pentagrama menor e fazendo um jabá do Thales, que hoje não está aqui, ele inclusive tem um aplicativo, né? Tem numa dessas lojas virtuais, que você pode baixar e ele te ensina um passo a passo do ritual do pentagrama menor. E tem, agora num grupo, tem alguns grupos do Boteco Mayhem, né, do Projeto Mayhem, no Telegram, tem vídeo também do Marcelo fazendo o ritual do pentagrama menor, mostrando para você como na prática você consegue fazer isso. Então, se você faz parte do Projeto Mayhem, se você colabora, você tem acesso a esse vídeo do Marcelo e você também consegue acessar esse aplicativo do Thales para você dar uma olhada e ver o passo a passo também, que você já faz o básico para entrar no caminho magístico. Cara, você falou do ritual menor do pentagrama, eu fiz de 89 até 2004 só o RMP básico, tipo 4 vezes por dia, direto, sem parar. Eu só fui aprender qualquer outro tipo de banimento com o Sarraceni, com a Madras, com o pessoal daqui das lojas e tal, né? E o negócio era tão forte, eu fazia tão focado na parada que uma vez... E fazia, você se sentia a parede e tal, mas você falava, será que eu tô louco e tal? Até que um dia foi uma médium me visitar na editora, ela entrou e falou assim, você pintou umas estrelinhas na parede? Aí foi esse dia que caiu a ficha, daí eu falei assim, ou
funciona esse negócio, ou tem mais um louco aqui que vai para o manicômio junto comigo, né? Que foi um dia que foi uma mudança de paradigma da minha vida. Eu acho que esse banimento é muito legal. Deixa eu ver, quem quer ir primeiro? Bárbara Knox, como é que é seus banimentos? Olha, eu acho que eu sou muito mais bruxa do que ocultista quando o assunto é banimento. O meu negócio é banho de ervas, defumação, rezo, entendeu? Eu gosto disso daí, eu gosto dessa onda, dessa energia. Gente, eu amo fazer um banho de ervas, um banho de limpeza, o velho sal grosso, depois você faz um outro banho depois para energizar, passar aquele incenso na casa, limpar o chão, colocar aquele spray de água florida, sabe? A água florida do Rodô, de Santa Muerte, na casa inteira. Eu sou essa pessoa. Ai, amo. Eu sou essa pessoa. Então, eu sou muito mais bruxa do que ocultista quando o assunto é banimento. Gosto muito dessa pegada da magia natural e gosto muito dessa pegada da brasilidade também nesse assunto, o banimento. Agora, em termos de magia cerimonial, realmente o meu banimento é o Rubi Estrela. Eu não me conecto muito bem com o ritual menor do pentagrama. Eu me bati muito comigo mesma durante muito tempo, querendo me forçar a fazer o ritual menor do pentagrama. E aí chegou um determinado momento que eu aceitei, olha, esse negócio não funciona para mim. Vamos atrás de outra coisa. Foi quando eu estava começando a estudar Telema. E aí eu entrei na Astro Argento. E aí minha instrutora falou, faz o Rubi Estrela. E aí eu fiz a primeira vez o Rubi Estrela. Eu falei, é isso aqui, é isso que eu quero, ficar gritando em grego, sai espírito maligno, aí é legal. Então eu faço muito o Rubi Estrela, amo, é o meu rito estruturado, formal, assim, ocultista de banimento favorito, e funciona demais para mim. E, inclusive, em alguns ritos específicos, a depender do que a gente peça nos ritos, o rito inteiro é também um rito de banimento, né? Então, por exemplo, quando eu fiz um rito apenas para mulheres, né, de Babylon e Lilith, a gente baniu crenças limitantes. Então, eu também gosto muito dessa coisa de você criar um rito com essa ideia de banir algo também, de banir uma crença, de banir uma energia, de banir algo da sua vida. E aí, de novo, conectando as coisas, né? Meio ocultista, meio bruxa, porque eu não consigo ficar muito tempo sem mesclar os dois. Então, basicamente, é isso que eu faço. Fantástico. E dos reinos da bruxaria, André? Como é que... É muito parecido com o que a Bárbara falou. É muito... Não existe um padrão, né? Cada tradição faz de uma forma. Nos rituais, quando a gente participava de rituais coletivos, sempre tinha a limpeza do espaço primeiro. A limpeza era feita com defumação, literalmente com uma vassoura, né? A vassoura de bruxa usada para varrer o espaço tanto físico, depois quanto o espaço energético. Você usa a mesma vassoura de bruxa dessa forma. E para as pessoas também, a defumação na hora da entrada do círculo, e o tambor é usado de forma muito, muito intensa, muito forte, né? Então, geralmente tem 2, 3 pessoas, 4 pessoas, muito obrigado. Tem 2, 3 pessoas ali na entrada segurando os tambores, e a gente vai passando no meio com os tambores comendo solto. Você vai sentindo a mudança de temperatura, o corpo inteiro vibrando. É impossível você não sentir aquela energia. Primeiro que o tambor ele já faz o corpo inteiro vibrar, então a sensação é física, literalmente, mas na hora que você passa naquele ambiente, vai andando numa espiral no sentido anti-horário ali, construindo aquele movimento, né, de drenagem ali, é fantástico, né? É isso para um ritual maior. Eu ainda uso, né? Até antes de começar, a hora que falou, vamos falar com todo mundo, eu até peguei o tambor, né? Que é uma coisa que para mim vocês estavam falando, inclusive, do Roberto, eu estava de lado aqui, enquanto vocês falavam, eu estava tocando o tambor para ele, né? O tambor eu uso em todos os momentos, para me limpar, para limpar meu filho, para limpar a casa. É o instrumento que eu mais uso. Eu gosto dessas coisas mais viscerais, dessas coisas que movimentam a emoção na hora de fazer acontecer o banimento para mim. E o banimento eu tento entender de 2 formas diferentes. Primeiro,
porque a primeira vez que eu aprendi banimento foi como expulsão, né? Vamos expulsar aquilo que está aqui. Concordo em muitos momentos, mas aí o Robson fala de equilíbrio, de você tentar colocar as coisas em equilíbrio. Tá, eu vou tirar aquilo que não me pertence, mas o que eu vou colocar nesse espaço? Como que eu vou me equilibrar? Né? Na hora que eu tiro o que não me pertence, o que eu coloco? Como que eu me protejo depois? Então, eu vejo o banimento como duas fases, como uma fase de limpeza e uma fase de proteção. Como que eu vou envolver isso? Isso já dentro do mesmo movimento, né? A partir do momento que eu protejo, eu já estou impedindo que alguma coisa negativa em excesso, né? Não estou falando que o negativo não me compõe, né? Acho que o equilíbrio está exatamente no equilíbrio entre positivo e negativo. Eu tiro o que é negativo em excesso e protejo para que ele não saia e para que nada de que é indesejado entre, né? Eu tenho que pensar dessa maneira como praticante de bruxaria, como equilíbrio nos aspectos naturais. Eu concordo com a Bárbara, Palo Santo para tudo quanto é caro, tudo quanto é lado, salve, arruda no corredor. Você passa no corredor, o cheiro de arruda já te acompanha, né? Eu acendo incenso em casa, meu filho já pega o incenso e fala, deixa eu limpar vocês, né? Então, assim, ele vê a gente fazendo isso, ele já repete, né? Então, é uma coisa muito orgânica que, né, o Robson falou da família dele, que começou comigo. Minha mãe, ela fazia coisas diferentes. Eu via muito fantasma quando era pequena, eu via muita coisa assim. Minha mãe já não, ela era católica. Vamos te limpar. Levava na benzedeira, né? O cheiro de arruda vem dali, né? Então, assim, é uma forma também de você limpar. O puta de um medalhão de São Bento, parecia uma Kombi com aquele símbolo enorme no peito, né? Mas era uma forma dela me proteger. Então eu fui entendendo que a purificação, a limpeza já estava acontecendo de alguma maneira, mas a leitura que eu aprendi era muito baseada no cristianismo. Com o passar do tempo, eu fui adaptando para as minhas crenças, e é a forma que eu faço até hoje. Aí deixa eu interromper um pouquinho, mas é que eu eu preciso que- fazer um comentário. Vai, Isso vai. me lembrou muito daquele meme, assim, tipo, no Brasil nunca daria certo um filme de terror, porque todo brasileiro tem sal grosso, arruda, uma espada de São Jorge na porta, então não ia ter filme de terror, não tem como. Uma curiosidade, André, assim, porque, por exemplo, eu não conheço muito bem a sua linha de bruxaria, mas eu conheço um pouco de Umbanda. E na Umbanda, quando a gente vai fazer um banimento, você tem pontos específicos, né? Aí você tem vários pontos, e, consequentemente, você tem batidas específicas que o Ogã vai realizar. Você também realiza alguma batida específica ou é uma coisa mais intuitiva? Tem as duas coisas. Você tem músicas que você pode que são letradas, tudo bonitinho, falando de banimento, né? Você pode criar a sua música que vai potencializar ainda mais, porque você sabe qual foi a intenção que você quis colocar ali. Mas quando eu estou em grupo, eu gosto de fazer com letras, porque daí é um negócio meio genérico, todo mundo entende qual que é a intenção. Quando eu estou fazendo sozinho, não, aí eu vou só na batida mais intuitiva. É uma coisa quase, é uma batida quase bélica, de expulsão. Às vezes eu coloco outros elementos juntos, eu coloco, às vezes, né, vem o uso da máscara. Eu sozinho dentro de casa, andando com um monte de parafernália e fazendo barulho nesse sentido. É quase que, sabe o sentido da carranca? Você coloca na frente de casa do gárgula para espantar quem está chegando? É mais ou menos a mesma intenção, só que você coloca a visualização, você coloca a projeção de energia, você coloca muitas coisas complementando, mas é uma batida muito mais forte, muito mais bélica, muito mais de intimidação, né? É óbvio que, assim, isso na expulsão, eu vou falar. Mas quando é uma negociação mais pacífica, você pode... É uma coisa até que para perguntar qual que é a diferença entre banimento e limpeza, banimento e purificação, porque se tem, eu vou chamar de espíritos, que não são bem-vindos, mas não são nocivos, não são agressivos, não são violentos, você expulsa também ou você, poxa, por favor, se retira? Tem casos que não dá para fazer isso, né? Tem casos que você tem que meter o pé na porta. Mas qual que é a diferença do banimento? Você vai... Em final de encerramento, eu aprendi
que às vezes você não desconvida os deuses. Muito bem, a festa acabou, por favor, retirem-se, né? Ah, o ritual está encerrado, né? Que os espíritos que se sintam à vontade permaneçam até o momento quem sou eu para falar para Deus, vaza, para um espírito superior a mim, falar, ó, desculpa, mas, né? Eu tenho que dormir, pode ir embora. Né? Como que eu vou fazer isso para um espírito que é muito maior do que eu? Né? A mesma coisa quando você vai negociar com outro espírito que de repente está em pé de igualdade, mas está numa outra matéria, né? Às vezes pode acontecer de uma forma mais pacífica ou tem que ser sempre na porrada? Eu tenho que sempre descer a espada de São Jorge nas costas, deixar vaza daqui, some, né? Como que é essa negociação? Pode ser mais tranquila? É uma pergunta. O Robson leva. Nesse caso, tem uma espada, um machado aqui, né, Robson? Entende tudo. Rodrigo, e na magia do fogo, como que é o banimento? Chamando os tronos, né? Você começa o ritual chamando o Deus, chamando os tronos divinos, e você estrutura todo o ritual para dentro e cada trono que você vai chamar, você faz um riscado lá dentro do círculo, acende as velas e é desse jeito. Você, assim, mas também eu uso RMP bastante. Ano passado usei muito na escola, a frequência melhorou bastante. Uso em casa também. Aí, assim, nesse Sephra Haomer, que eu estava usando com mais frequência, porque eu não sou muito disciplinado, vamos dizer assim. Eu tenho momentos que não uso, aí eu me ferro um pouco, depois eu volto a usar. Então, vamos ser sinceros. Aí, assim, nesse Sephra Haomer que eu estou fazendo para caramba, assim, você vai melhorando a frequência da casa e as pessoas que têm mais sensibilidade começam a ver os espíritos que ficam nos acompanhando, né? É fantástico. Quando você não vê nada, os outros estão vendo. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas que estão aqui? Maravilha. Aí, Eu perguntei por basicamente, quê? Porque a gente está aqui em 6 magistas de ordens e classes diferentes e a gente já falou de pelo menos uns 15 banimentos diferentes, né? E é por isso que a gente convidou hoje o Lorde A, porque ele está publicando um livro sobre banimentos. Então ele teve a sacrossanta paciência de fazer toda uma pesquisa e organização e estrutura que ele vai falar um pouquinho mais para a gente agora. Lorde A, como que você faz os banimentos? Tem um favorito? Por onde a gente vai começar esse livro? De onde surgiu a ideia de fazer um livro sobre banimentos? Marcelo, eu estava toda uma fase de olhando de volta para os fundamentos, para os aspectos mais básicos, né? Na arte marcial, o pessoal traduz como dar os socos mais simples, os chutes mais simples, né? E eu tive uma experiência com Taekwondo e esse tipo de coisa muito tempo atrás, né? Então eu estava numa vibe de nostalgia mesmo. Pera, como que era lá no começo? O que foram as primeiras coisas que eu aprendi? Como colocar isso em prática? E coincidiu também com uma fase do Círculo Estrigóia, dos neófitos perguntarem mesmo, né? Perguntarem bastante sobre banimento. E aí a gente foi revisitando, começamos a revisitar. Eu comecei a pegar minhas anotações, coisas que eu já tinha feito, que tinham funcionado muito bem, coisas que eu tinha feito que na época talvez não tenha sido a melhor escolha, coisas que eu também tinha vontade de fazer, de experimentar. E aí, nessa última classificação, eu comecei a conversar com alguns amigos, amigas que praticavam esses tipos de banimento e coletar resultados com eles, tentar entender um pouco melhor a mecânica de como apresentar isso. Eu parti daí de um raciocínio de um autor holandês que eu gosto muito, que é o Jan Fries, do Mágica Visual, né? Ele tem uma pegada que sempre achei muito elucidativa. Toda vez que você está banindo alguma coisa, você está evocando, você está invocando outra no lugar, né? E isso, cara, isso me pegou, isso me deu ali uma linha para puxar o texto, né? Para começar a soltar o texto desse livro. Então, eu me vi durante algumas semanas revisitando minhas anotações, conversando com amigos, amigas, integrantes do Círculo Estrigói, alguns já antigos,
e compilando materiais, compilando resultados, até o momento que eu e a nossa assessora, né, da Rede Van, pela ONA, nós contabilizamos que a gente, na verdade, no livro já tinha bem mais assim, maneiras de realizar um banimento. E a gente explorou umas coisas umas partes interessantes, né? Como, por exemplo, é possível banir o narcisismo, né? Todos nós, sem exceção, temos um traço narcísico na gente, né? É possível a gente banir esse narcisismo, diminuir os marcadores dele e, quem sabe assim, abrir espaço, abrir tempo, liberar uma força criativa na gente para gerar, quem sabe, um hedonismo, uma pegada mais estoica. Sim, é possível, é praticável, é interessante. O banimento pode funcionar lidando com a ânsia, aquele desejo da gente de ser mais do que a gente é, de ser o máximo, daquele desejo de transpassar o limiar, cair nas garras da hibris, da presunção. É possível a gente colocar uma justa medida ali na parada? Pois é, cara, é possível. A gente também pode trabalhar isso com banimentos. E aí também eu visitei outras áreas que eu adoro, como o herbanário, né? Banhos de ervas que fazem um trabalho de limpeza, de purificação, até mesmo de banimento. Eu revisitei minhas leituras, anotações e palestras do Adriano Camargo Monteiro, o herveiro, que faz muitas palestras lá em Paranapiacaba. E tinha muito material legal que foi importante na minha trilha, que eu dei um jeito de compilar. Eu revisitei um livro antigo já, do Danilo Copini, que é o Templo de Andrus, onde ele conta muita coisa legal e é uma verdadeira pena que esse livro não seja reeditado e hoje em dia seja super difícil ter acesso, a não ser encontrando ele em sebos, né, ou estantes virtuais da vida, né? E eu acho que é um livro sensacional, principalmente na parte das fumigações, né? Você esquentar um carvão lá no seu fogão, de algum jeito, jogar no defumador, colocar as ervas certas ali e espalhar aquela fumaça pela casa seguindo um intento ali firme, com um propósito, com um foco de fazer aquilo. A gente visitou também o banimento pela gargalhada e o Peter Carroll lança... Peter Carroll, né, lá provavelmente na Alemanha da década de 90, lança isso como uma grande vanguarda, que você pode fazer um banimento, alterar estados fisiológicos do seu corpo, da sua mente, com a potência de uma gargalhada. Porém, contudo, entretanto, todavia, aqui no Brasil, qualquer um de nós que visitamos um bom terreiro de candomblé, de umbanda ou de quimbanda, já vimos a chegada do Exu com a sua gargalhada poderosa, varrendo, desfazendo miasmas, até mesmo curando até algumas pessoas na força da gargalhada. Então a gente revisita esse tema também. São muitos assuntos, né, divididos em capítulos, Marcelo. Em uns a gente fala da parte da arquitetura, da simbologia dos banimentos, em outros a gente visita propriamente o herbanário, as pedras, né, os minerais, que tem aí uma força interessantíssima para isso. A gente visita também o território dos humanos, o território dos espíritos, como é possível você chamar um espírito, ter ali um aliado com você que funciona como uma espécie de capataz, que toma conta da sua morada, que toma conta de você quando você está na rua, quando você vai fazer seus rituais, aliados temporários que já vão eles mesmos executar o banimento energético no lugar, aliados temporários, aliados de longa data, e todo esse repertório. Então foi assim, foi uma viagem muito gostosa, cara, assim, que consumiu com muito prazer os primeiros 3 meses desse ano aqui. Foi um trampo muito legal de criar, de revisitar esse basics, né? Esse in the beginnings da minha vida. Bom, ficou bem legal porque você traz para várias situações diferentes, né? Não é assim, tipo, o mesmo ritual para fazer as mesmas coisas, versões diferentes, mas tem várias situações diferentes com coisas que você vai usar em uma determinada situação e outra não. Então, muito legal isso aí. Sim, E você é qual meu que você achou inspirador. o mais estranho de Marcelo, todos? você foi meu inspirador. E bastava olhar o Cabala Hermética quando precisava de ideias nesse livro. Oh, valeu. E dos rituais de banimento que você achou, você colocou algumas curiosidades, assim, tipo, qual o mais estranho que você pesquisou?
Cara, assim, eu vi muita coisa, né? Tipo, tem alguns com enxofre, com asa fétida, para banir algumas forças realmente incômodas em lugares que eu pensei, puxa, com esse mau cheiro que vai sair desse negócio, definitivamente, ele vai banir os maus espíritos e vai banir a minha pessoa também do lugar com muita facilidade. Então eu vi algumas coisas interessantes, né? Algumas foram para o livro, outras ficaram no backstage, né? Eu até nem desenvolvi, eu focalizei muito assim coisas que eu pegasse e funcionava mesmo, assim. Então eu não me concentrei tanto em curiosidades, Marcelo, nesse livro. É fantástico, vai direto ao ponto, que foi uma das perguntas, quando a gente anunciou que a gente ia trazer você e tal, eles perguntaram, poxa, mas 100 diferentes e tal, né? Aí alguém perguntou, pô, não é mais fácil treinar uma só que funcione e tal? Eu falei, não, ele está pesquisando tipo para situações diferentes. Isso que você apresentou foi muito massa. Assim, muito massa mesmo esse trabalho de pesquisa, esse livro está fantástico, eu já conheço teus outros trabalhos de pesquisa de organização. Uhum. E agora, falta a pergunta principal, né? Como é que a gente acha esse livro? Olha, eu lancei ele como e-book. Assim, eu lancei ele como e-book mesmo, tava assim na vibe, cara, eu quero lançar esse material, eu quero tornar ele acessível. A gente teve um mês de janeiro que o Correio pregou muitas peças na gente, né? Então, muito material que ia, não chegava, retornava para a gente, aí tinha que reenviar. Eu estava de saco cheio, eu falei, não, chega, eu quero uma coisa prática, eu não quero ficar indo na gráfica, indo no correio, eu quero poupar meu trabalho, eu já vou lançar esse conteúdo pronto para degustação, pronto para consumo, pronto para o consumo do pessoal. Então eu já projetei ele como um e-book mesmo, né? Eu montei o material, revisamos, aprofundamos as pesquisas, inserimos uma bibliografia bem legal, onde a pessoa vai poder expandir a pesquisa dela, a leitura dela, vai tornar a experiência bem mais aprofundada. Mas basicamente ele está lançado como e-book. Assim, quem quiser comprar ele pode acessar agora mesmo a redevamp.com, a redevampírica.com, e clica lá na parte de cursos que você já acha os 100 maneiras de realizar um banimento. E tem uma colocação interessantíssima que você fez, que é aquela história. Por que 100 maneiras se eu posso fazer 2 ou 3 que funcionam fortemente para mim? Cara, eu também sou adepto desses 3 ou 4 que funcionam absurdamente e que eu tenho muita prática. Porém, quando a gente pratica uma arte, a gente tem os nossos marcadores, a gente sabe que tem muitos outros marcadores, tem as variáveis deles e tem um repertório ainda maior. E como eu gosto de arte, como eu gosto de técnicas, como eu gosto de paisagens, como eu gosto demais de conversar com as pessoas, ouvir como eles fazem, descobrir o novo em cada interação com meus alunos, alunas, com os amigos, amigas, com outros pesquisadores. Então, vamos fazer um catálogo, onde certamente nesse livro, pelo menos 2 ou 3 práticas ali podem fazer uma diferença eficaz, direta, na vida de um magista iniciante ou veterano também, por que não? Ah, fantástico. Para quem está assistindo do YouTube, eu peguei Colordial, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ô, Lorde, foi espetacular isso daí. Eu vou chamar então Paulo Jacobina. Considerações. Bem, antes de mais nada, agradecer ao Lorde A por esse trabalho incrível de compilar tantas formas de se realizar um banimento, né? Cada um vai acabar tendo uma familiaridade com algum deles e seguir adiante ali dentro. E para quem está começando é fundamental, e para quem já está há um bom tempo também é uma boa forma de você encontrar outros mecanismos, né? Aproveitando em relação a isso, falar 2 coisas. Uma em relação à FRA, que a gente tem encontros presenciais, né, aqui no Rio de Janeiro, sempre geralmente é terceiro ou quarta segunda-feira
do mês, que é aberta ao público para a prática de um ritual que nós chamamos de ritual de autossuperação. E dentro dele, obviamente, tem uma fase de banimento que você pode praticar também. Ele é aberto ao público, se você chegar até às 8 horas, você consegue participar também. A segunda coisa é lembrando que todo o processo de banimento, como o Robson muito bem comentou no início da nossa entrevista, deve envolver o autoconhecimento, né, para você saber com que você está trabalhando isso. E para isso, o Pedra de Afiar te apresenta vários vídeos com temas mais diversos, sempre abordando de uma maneira com uma pegada prática. youtube.com/Pedra de Afiar, se inscreve lá, estou te esperando. Bárbara Knox, considerações finais. Realmente, parabéns por materializar mais um trabalho. Eu gosto bastante dessa história de catalogar, pesquisar, elencar coisas, né? Para que a gente amplie nosso repertório, amplie nosso olhar, porque é sempre interessante observar as práticas de outras religiões, de outras culturas e de outras pessoas. A gente sempre aprende algo, reflete sobre algo, então é sempre muito importante. E é mais importante ainda estar sempre de volta ao básico, né? Às vezes a gente se perde muito no super sofisticado e a gente nunca pode perder de vista que os nossos alicerces são sempre esses básicos, esses mesmos essenciais, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre um projeto novo que minha amiga Gilmara Ignia vai lançar mês que vem, no solstício de inverno, que é a revista Aquelar, republicada pela Naamar, que já esteve aqui também, as duas já estiveram aqui no Mayhem, pela editora dela, Manus Glória, e essa revista vai ser focada em bruxaria profana, herética, em caminho de mão esquerda, e é escrita por mulheres, produzida por mulheres, e a gente vai ter grandes nomes da magia aqui no Brasil, a gente vai ter também algumas participações internacionais, é um projeto gráfico de muito capricho, e eu espero que vocês confiram, estejam atentos aí às redes sociais da editora e de Gilmara, que em breve será lançada, e vai ter também um texto meu, e eu estou me sentindo muito chique por isso. Além disso, a gente também tem uma série de projetos, eu tenho um círculo de mulheres que se chama Círculo Escarlate, centrado em Babylon e outras deusas, tenho diversos textos saindo por aí, e o trabalho do Santuário de Babylon para todo mundo que quer se encontrar com essa deusa de alguma forma. Então, tudo isso está no meu site, que está aqui, vestanox.com.br, e está também no meu Instagram, @vesta.nox. Se estiverem interessados, é só falar comigo que eu tenho o maior prazer sempre de receber vocês, 93. 93. Robson Belli, considerações finais. Muito obrigado, Lorde, pela palestra de hoje. Eu comprei o seu livro assim que ele saiu, dei uma conferida, é sensacional. E eu preciso dizer para a galera que não é porque você aprendeu um que funciona muito bem para você que você não deve continuar estudando. Magia é continuar estudando continuamente, continuar aprendendo. Seja ela magia natural, seja ela cerimonial, quem está praticando está sempre estudando também. Não existe fim nessa jornada. Certo? Então, agradeço ao Lorde pela presença hoje aqui, estimado amigo, né? E digo para vocês, estudem mais, conheçam mais, porque quanto mais ferramentas vocês tiverem, melhor vocês estarão para realizar qualquer situação, banimentos, outros tipos de magia, porque banimento é a porta, né? Como o Lorde A bem colocou também, o banimento é o começo. E não existe nenhum lugar sério que você comece a aprender qualquer coisa de magia que não te ensine um banimento. Se foi assim, diferente para você, não te ensinaram um banimento no começo, vaza, porque é fria. E se você quiser conhecer um pouquinho mais de Enochiano, enochiano.com.br, acesse lá, quase todo mundo é bem-vindo. Nós banimos muita gente. André Corrêa, considerações finais. Os trabalhos do Lorde A, eu sou suspeito para falar, sou fã do Lorde A, falo isso para ele com frequência, falei no WhatsApp hoje, sempre muito cheio de informação, né? Muito cheio a bibliografia é sempre muito boa, as referências são muito bacanas, então esse livro não poderia ser diferente, né? Eu acho muito legal isso que vocês falaram antes de mim, o continuar aprendendo,
porque nosso universo é feito por camadas, né? Por layers. Então a gente tem que saber que um banimento só ele vai limpar só uma camada onde a gente acessa. Da mesma forma que você limpa a sua casa varrendo, passando pano, depois você passa desengordurante. É a mesma coisa nas energias, né? Se você tem lugares diferentes, de maneiras diferentes, tenham ferramentas, estudem bastante, saibam o que vocês estão fazendo, também para não banir coisa que não tem que banir, né? Para serem responsáveis, principalmente quando você trabalha em grupo, responsáveis por vocês e por quem vocês orientam, né? Porque a gente vê um pessoal ensinando banimento de umas formas meio tortas aí que são esquisitas. E se você quer banir também a ignorância e dar espaço para mais conhecimento sobre bruxaria, banir o preconceito sobre o paganismo, a Conexão Pagã está todas as segundas-feiras às 21 horas no YouTube, ao vivo, para vocês acessarem lá e assistirem a gente conversando sobre diversos assuntos com convidados muito, muito interessantes, ou no Instagram, @Conexão Pagã. Você acessa lá, manda mensagem para a gente, vê o que está disponível, e é isso. Beijo para vocês, até mais. Fantástico. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Primeiro, obrigado ao Lorde A por ter vindo. Assim, é fantástico toda vez que ele vem, é ótimo. Esse livro aí vou adquirir, porque realmente é um conhecimento que faz falta para todo estudante de magia. E se você estiver interessado em mais banimentos, catarse.me/TDC, você vai receber essa revista onde tem esse mago aqui fazendo uma invocação. Será que ele vai fazer o banimento? Será que ele já fez o banimento? O que será que aconteceu? E aqui dentro nós temos aqui vários textos interessantes sobre vários diferentes tipos de assuntos. Aqui tem um aqui do xadrez enoquiano, de um certo Robson Belli, olha só. Você pode encontrar, você vai receber essa revista fazendo parte. Você vai ter acesso ao grupo de Telegram, onde tem diversos materiais, onde você vai poder aprender e vai poder participar dessas gravações. Falou! Fantástico. E, Lorde A, como é que a gente te acha? E fala um pouquinho também da Carmila. Opa, certamente. Cara, para me encontrar na internet é bem fácil, você procura redevamp.com ou redevampírica.com. A gente trabalha com o estranhamento, né? Freud escreveu um ensaio maravilhoso, um Heimlich, né? O estranhamento, que é a fonte de todo o glamour. O estranhamento também é da onde vem, é muito ligado à questão da estética na filosofia, né, Marcelo? Então, tudo aquilo que provoca um estranhamento provoca também uma atração. Ele afasta algo para atrair algo específico em direção a ele, né? Esse é um dos princípios do vampirismo, né? Seja na magia, na espiritualidade, na mística, como também na arte, na criatividade, no fashionismo. Por que não? Essas duas vertentes são bem pronunciadas na nossa comunidade e a gente celebra todo ano o poder criativo dos nossos integrantes, o poder criativo das pessoas que estão próximas da gente, das bruxas, bruxos, hermetistas, telemitas, druidas e todos vocês que voam na noite, brincam no Prado dos Imortais. E Carmila Noite de Gala Sombria é uma festa que acontece na lindíssima Mansão Rasbaia, no sábado 12 de agosto de 2023. Ela se inicia às 8 horas da noite, com um coquetel maravilhoso, apresentações exclusivas no foyer e nos halls da mansão. Em seguida, são todos conduzidos para o grande salão de baile subterrâneo, onde é servido um jantar farto, maravilhoso, degustação de cervejas artesanais do Mestre das Poções, do Rede Vivo, vinho vampírico, e o nosso palco é tomado por grupos de dança do Dark Fusion, do Tribal, do Gothic Belly Dance, ilusionismo, muitas apresentações interessantíssimas, pessoas fantásticas como todos vocês aqui do Mayhem. E para vocês do Mayhem eu preparei uma surpresa especial, Marcelo. Todo mundo que é do Mayhem
ganha 10% de desconto em todos os convites da Carmila, Noite de Gala Sombria. É só digitar lá Mayhem, né, em letras maiúsculas, na hora da compra do convite. E se o Marcelo Deldébio, a Pri e a liderança aí do Mayhem colar na Carmila, a gente dá um jeito de organizar uma mesa para todo mundo do Mayhem sentar junto para curtir o jantar e as apresentações. Parece legal, Marcelo? Massa! Valeu, Lorde. Pô, sempre é um prazer. Valeu, meu Prazer nobre. estar com você aqui. E para vocês que acompanharam a gente até agora, então não esquece, segue o canal, ativa o sininho, porque o YouTube só quer saber de divulgar canal de dancinha e requebrado com vídeos de 10 minutos. E os nossos vídeos de 1 hora e meia, filosóficos, eles dependem do boca a boca para serem distribuídos agora. Mas não tem problema, essa entrevista de número 426, então cola lá, que a gente tem 425 entrevistas fodas. Inclusive, eu recomendo hoje assistir as entrevistas com o Caldeira, né, para aproveitar. Ele já é o nosso segundo entrevistado que se vai, né? A Linda Falório. Foi no seu dia como se fosse o último, porque um dia você vai acertar. Então segue com a gente, dá like, pega o sininho e até o próximo bate-papo dos Illuminati.